Ernesto, entre essas viagens todas, essas expedições, você também fez cobertura de grandes eventos mundiais, né? E aí você teve a oportunidade de conversar, de trocar algumas palavras, ou de fazer algumas entrevistas, ou fazer algumas perguntas apenas para algumas das personalidades mais importantes do mundo, né? É verdade. E aí isso te coloca, inclusive, dentro daquele conjunto de jornalistas, né, que realizou coisas que muitos gostariam de ter feito. Eu queria que você me lembrasse algumas dessas coisas. Por exemplo, eu sei que você conseguiu fazer uma pergunta para o Papa. É verdade. Você cobriu o João Paulo II. João Paulo II. Você acompanhou todas as visitas dos papas ao Brasil. Ao Brasil, foi verdade, é verdade. Mas no começo, inclusive eu pude ver como foi mudando, né? Assim, quando dizia-se que nenhum papa tinha visitado o Brasil, e de fato, uma visita de um líder espiritual que vem visitar o país que era considerado o maior país católico do mundo, né? Hoje eu não sei se continua sendo, né? Mudaram as estatísticas e coisa e tal, mas ainda tem um número muito alto de católicos no Brasil, provavelmente a religião mais predominante, mas nos anos 70, por causa do conflito entre Chile e Argentina, teve um momento em que o Papa Paulo VI, ele veio interferir. Se não fosse a interferência do Vaticano, esses dois países teriam ido à guerra. Chile e Argentina, imagina aqui do nosso lado, nossos irmãos, né? E eles, como ambos os países eram muito católicos também, a presença do Papa desarmou um pouco os espíritos e ele conseguiu evitar esse conflito. Mas ele fez uma escala na base aérea do Galeão, Paulo VI, a caminho de lá não sei exatamente onde que ele se encontrou com os chilenos e argentinos, mas a caminho do Cone Sul, ele parou no Rio de Janeiro. Então, tecnicamente, a primeira presença de um Papa no Brasil foi essa, de Paulo VI. Mas ele fez ali rapidinho, ele desceu do avião, né? Eles abasteceram um avião, ele foi numa espécie de um palanque, deu uma bênção, foi recebido pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas e voltou para o avião. E vazou. Seguiu, porque a questão dele era mais para baixo. Outra, né? Aí João Paulo II já veio em 1980 e era a visita oficial, visitou 10 capitais brasileiras. Foi uma grande festa, né? Nossa, mobilizou milhões. Você participou da cobertura? Sim, participei. Né? Aqui em São Paulo. Eu acabei entrando numa equipe que foi itinerante e eram 10 capitais, nós visitamos 5. Então era assim, tinham 2 equipes, né? E uma ia na cidade 1, a outra ia na cidade 2, a gente já partia para a cidade 3 e assim sucessivamente. E foi uma coisa impressionante ver aquelas multidões, pessoas rezando, cantando. Era um êxtase. E depois, aos poucos, nas outras viagens, a coisa acho que foi se normalizando, já não era mais uma novidade. E o Brasil foi mudando também, né? Foi mudando e tal. Até o Bento XVI, quando veio aqui, eu me lembro de ir lá no aterro do Flamengo, estava meio vazio. Ele fez uma missa para os jovens e os jovens não foram em massa, não. E como é que você falou com o João Paulo II? O João Paulo II, como eu estava eu tive 5 ocasiões de estar bem perto dele, né? Então ele passava, e naquela época o Papa era intocável. O Papa era um negócio assim. Tanto é, né, a magia da visita dele era uma coisa impressionante. Nunca se tinha. O Papa era, sei lá, uma coisa que você ia a Roma ver o Papa. Não, o Papa não vinha te ver. Né? E o João Paulo II era um Papa jovem, né, que era um polonês, né, um religioso polonês que chegou a ser Papa. Karol Wojtyła. E ele tinha 50 e poucos anos quando ele assumiu o papado. Então ele ficou um tempão no pontificado, como se diz, né? E ele era muito carismático.
Ele sabia usar bem o poder da comunicação, ele sabia o peso que tinha aquela figura toda vestida de branco e dourado, desembarcando no aeroporto. A primeira coisa que ele fazia, ele se ajoelhava no chão e beijava o asfalto. Quer dizer, é um gesto, né, de humildade, de simpatia, de carinho pelo lugar que ele estava visitando. Então ele mobilizava as pessoas. E eu ficava, né, ali, um dia eu vou conversar com esse Papa, eu vou conseguir chegar perto. E esse dia chegou assim, primeiro ele passou aqui em São Paulo, ele rezou uma missa no ginásio do Ibirapuera para um grupo de freiras reclusas. Você imagina o que é uma religiosa que passa a vida num claustro, recebe a visita do Papa. Imagine isso. Então ali sim foi o êxtase. Aí quando ele saiu, eu estava esperando ali do lado do ônibus. Eu dei uma desperta. Eu falei, ele vem para cá, eu vou ficar aqui. Fiquei plantado ali. Pego ele na curva. Passou na minha frente, foi o tempo de falar santità, porque eu mandei um italiano, né? Falei, o Papa tem que falar italiano, né? E eu falo, então, vou me virar com ele e surpreender o cara, porque ele não vai esperar alguém falando italiano no Brasil, né? Acho que não, sei lá. Aí eu resolvi também usar um truque, né? E aí, no que eu falei santità, eu fui tirado do chão, assim. Mas não foi nenhum êxtase divino, não. Foi o Paul Marcinkus, que era o braço direito do Papa. Do Papa. Ele era um monsenhor, o cara tinha 2 metros de altura. Ele me abraçou por trás, carinhosamente, me tirou da jogada. Assim, sai daqui! Sai pra lá! Olha, mas foi uma coisa de louco. Essa foi a primeira tentativa e erro. Não precisou nem a Polícia Federal, foi um assessor do Papa que te tirou da frente. Cardeal, pô, o cara graduado, o cara com muita graduação na Igreja Católica. Aí depois, onde deu para trocar uma palavra com ele foi em cima de um viaduto no Recife. Ele estava indo de A para B no Recife, sei lá, de uma missa para outra, de algum evento para outro, e ele estava com o papamóvel junto com o famoso cardeal arcebispo de Olinda e Dom Helder Câmara, na época. Dom Helder Câmara, aquilo era uma reaproximação, aquilo tinha um alto simbolismo, né? Porque o Papa, ele vinha aqui meio que dar um puxão de orelha na igreja latino-americana, que estava muito esquerdosa, a ideologia da libertação, mas ao mesmo tempo ele sabia que os seus representantes aqui tinham sido muito perseguidos pela ditadura, né? E nós estávamos em plena ditadura, né? 1980 ainda, sim. Né? E aí ele pega e ele prestigia Dom Helder Câmara. Dom Helder, que era, como dizia Dom Helder, eu falo assim, quando eu digo assim, tem gente que tem fome, me dizem, Dom Helder, o senhor é um santo, né? Aí quando eu digo assim, mas por que as pessoas têm fome? Fala, o senhor é um comunista. Então, você vê, a linha do Dom Helder era, obviamente, de abraçar as causas populares e tal. E o Papa estava ali dando uma força para Dom Helder, apesar dele ser crítico da teologia da libertação. E tudo isso passando pela minha cabeça, de repente eu estou olhando em cima do viaduto, passa o papamóvel, e eu não sei o que acontece lá na ponta do viaduto, que parou o trânsito. Pararam os batedores, parou tudo, ficou o Papa ali parado na minha frente. Eu, o Papa e Dom Helder. Dom Helder, o Papa e eu. O que eu faço? Eu falei assim, mas... E aí eu resolvi perguntar alguma coisa. O que eu ia perguntar? Uma questão teológica para ele em cima do viaduto? Não havia condição. Não dava, né? Não era não ia momento. ter. Eu perguntei, o senhor está cansado? Porque todo mundo estava muito admirado que o Papa não parava. A resistência do o Papa Papa viajava para cima e para baixo, e rezava, e cantava, e brincava, era simpático com as criancinhas e tal. Então eu falei, o senhor está cansado? Ele falou, não. Aí o trânsito andou e acabou. Acabei minha longa entrevista com o João Paulo II terminou assim. Você falou em italiano. Você estanco. Lei é estanco, né? Falei, o senhor está cansado? Ele diz, não. E seguiu viagem. Então foi muito engraçado. Enfim, Registre-se essas coisas para a história, né? Então, Mas